Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, aceitando o meu convite para tratarmos do Tarifa Zero. Tarifa Zero é um projeto que nós poderíamos implementar no município aqui, porque ele é muito vantajoso. O Tarifa Zero, ele permite às populações se deslocarem na cidade com gratuidade nos ônibus, não apenas aos idosos, mas a toda a população. Isso levaria a uma melhoria do consumo, porque as pessoas que estão nos bairros mais afastados chegariam ao centro com mais facilidade e o dinheiro economizado na passagem seria gasto em compras, em alimentação. E esse projeto ele já existe em 16 cidades aqui no Brasil e no mundo tem em torno de 86 cidades. Já soube informações que estão em 115, né? De 86 já passou para 115. E é um projeto muito interessante porque a prefeitura ela sofre um desgaste porque ela tem que subsidiar a maioria das empresas que são particulares. Nós aqui em São Vicente perdemos a oportunidade porque nós saímos das vans, mas entramos num contrato licitatório que vai durar 20 anos. Então, por exemplo, isso não é o ideal. Por quê? Porque o poder público perde o poder de ação sobre essas empresas. O poder público ele cria as leis, mas depois ele se distancia. E o empresário vem e apresenta valores que a prefeitura não tem como discutir. E no Tarifa Zero, por exemplo, muitas outras vantagens. Os empregadores poderiam colaborar com taxas ao invés de pagar o auxílio transporte para o seu funcionário. Então, e aí a gente teria várias outras possibilidades para custear esses valores do Tarifa Zero. Nós poderíamos ter propaganda nos ônibus, nos terminais, e tudo isso levando a uma economia, né? Uma economia, e o gasto seria bem menor para a prefeitura. Mesmo que a prefeitura tenha que subsidiar uma parte, tenho plena certeza que seria bem inferior ao que se gasta atualmente com o sistema de mobilidade urbana hoje utilizado. Outras interessante falar a ineficiência, né, do transporte público. As pessoas que usam carro, elas deixam de usar o transporte público pela sua ineficiência. Além de caro, está sempre sobrecarregado, é superlotado. Você pega um ônibus e vai desconfortável, paga caro. Então, essas insatisfações com o transporte público cessariam. Podemos ainda, a mudança, né, deveria ser feita dentro de um sistema. Durante esse sistema, por exemplo, o prefeito ele não teria como, as pessoas ficam preocupadas, mas um prefeito implanta, aí o outro vem e tira. Não, se uma coisa for bem implantada, vai ficar muito difícil para que um outro prefeito, uma outra Câmara que entre, faça um projeto para mudar. Por quê? Porque se a população já se acostumou, se habituou àquele serviço gratuito e ele é plenamente autossustentável, por que mudar? Essa é uma pergunta. A proposta inicial aqui é que vocês debatam sobre isso, que as pessoas perguntem, instiguem aquela pessoa na qual você votou na eleição passada. Você vai, por que nós não fazemos um projeto para que o nosso município tenha tarifa zero? São várias as possibilidades. Os munícipes poderiam ser os usuários, apenas os munícipes teriam a gratuidade, mas poderia os turistas terem a gratuidade. A gente precisa movimentar, integrar os bairros, integrar ao centro, a gente precisa fazer isso. Outra coisa, não adianta, por exemplo, você ter a gratuidade na cultura, em outras áreas de lazer, se você não pode utilizar essas áreas de lazer porque as pessoas não têm dinheiro para se deslocar para essas áreas de lazer. Então, tem várias possibilidades de discussão. Não existe aquele negócio
que a gente diz assim, mas quem vai, tem sempre um custo. Lógico que existe o custo, mas as prefeituras, se vocês forem levantar, gastam muito mais do que gastariam no sistema com tarifa zero, para subsidiar as empresas privadas, particulares. Pessoal, essa é uma ideia que já vem, que eu já venho batendo há algum tempo. Na eleição passada eu ainda tinha falado alguma coisa sobre isso e acho que nós devemos voltar a tocar nesse assunto. Muito embora a nossa prefeitura tenha feito um contrato aí que vai durar um longo período, mas a gente pode buscar alternativas. As prefeituras podem, ao invés de fazer um quadro de funcionário de motorista, podem alugar ônibus com os motoristas e esse custo é plenamente viável. Pessoal, obrigado pela presença aqui no meu canal. Vou tratar de outros assuntos. Podemos voltar se houver interesse nesse assunto do tarifa zero, mas eu quero deixar a vocês um forte abraço e espero vocês numa próxima oportunidade. Abraço a todos vocês.